E hoje, eu aqui, Aline Lomar, advogada, juntamente com o Gilberto da Graça Couto, sócio, vamos bater um papo sobre a Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, a famosa lei que regulamenta a utilização de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas, na educação básica, em todas as etapas da educação básica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios que essa norma traz e o panorama que a gente tem até agora. E eu acho que, para começar, seria interessante a gente falar um pouco sobre o contexto, né? Em que contexto essa norma surge para a gente? Bom, boa tarde, amigos e amigas. A gente não pretende aqui esgotar o tema, porque sabemos que ainda vão ter vários desdobramentos, mas com o início do ano letivo da educação básica, a gente já se depara com algumas situações que já vem sendo alvo de observância, seja pela Organização Mundial de Saúde, seja até por estados da federação. A gente relembra que isso começou até em 2008, em Brasília, depois veio a lei do Rio de Janeiro o ano passado, a lei de São Paulo. Ou seja, uma preocupação externada a nível mundial com a saúde mental de estudantes que, com o uso imoderado dessas ferramentas, que não se limitam a celulares, mas também a tablets e até relógios inteligentes, ou smartwatches, como se fala, né? Está trazendo desafios e afetando a normalidade, aumentando a dispersão do estudante dentro da escola de aula. Então, nós temos aí um contexto em que hoje vem uma normatização federal e que conseguiu um consenso até então inédito nos últimos tempos, onde governo e oposição andaram juntos dentro de um assunto que é do interesse de todos. Tá? É verdade. E a lei, ela traz como objetivo, isso está expresso na norma, que existe hoje essa preocupação com a saúde física, psíquica e mental das crianças e dos adolescentes, principalmente, né? Ela é realmente direcionada à educação básica e realmente essas etapas iniciais da formação. A gente tem hoje, a gente estava conversando um pouco sobre isso, muito se fala nas revoluções tecnológicas que a gente está vivendo, na inteligência artificial, que são ferramentas importantíssimas. Então, a gente está ali num momento, talvez, um freio de arrumação, né? Para a gente aprender a usar da melhor forma e também entender as consequências que o uso imoderado, o acesso a conteúdos impróprios pelas crianças e adolescentes, isso pode gerar. Então, a gente tem algumas situações, e muito se fala sobre isso, ansiedade, depressão, a nomofobia, que é um transtorno reconhecido pela OMS desde 2018, que é a fobia, o medo irracional de ficar desconectado, longe do aparelho celular. Então, a gente tem aí diversos desafios, o isolamento social, a falta de interatividade. Então, a escola é esse espaço de convivência, de interação, é onde a gente aprende a compartilhar, aprende a competir, aprender a ganhar. Então, realmente, o objetivo é esse. Mas, sem dúvida, tem essa preocupação com a distração dos alunos e o protagonismo também do professor e dos colegas em sala de aula, né? Eu acho que hoje muito se fala nisso, nesse ambiente em que todos são protagonistas, mas para isso deve haver interação. Interação e também uma série de cuidados, né, que devem ser tomados pelas escolas, desde o momento que nós estamos falando em uma lei. Existe hoje uma lei impondo essa obrigatoriedade, mas ainda passível de uma regulamentação, né, que deve estar saindo agora em fevereiro, é o que se espera. E é uma regulamentação que a gente entende, né, a dificuldade de se regulamentar e como é que sancionar, como é que tanto a escola quanto o próprio aluno, como é que se prever isso dentro dos regimentos escolares, como trazer isso para dentro do âmbito da comunidade acadêmica, e as responsabilidades envolvendo também como se portar. Existem orientações no sentido de o melhor é não levar o celular para a escola. Por outro lado, chegando na escola, vamos dizer que haja necessidade de contato entre pai e filho, como é que isso funciona, aonde é que se armazena, onde é que se guarda. Isso pode impor ônus e responsabilidades para as escolas também. Exatamente.
eu acho que dentro dessa ideia é interessante a gente falar, né, como o Gilberto bem colocou, se espera que ainda esse mês saia a regulamentação por um decreto presidencial, então ele regulamenta as diretrizes trazidas pela Lei 15.100 e também um parecer do Conselho Nacional de Educação, que vai tratar muito sobre educação digital e midiática. Então, eu acho que essas normas já vão trazer alguns esclarecimentos interessantes, além de todas as normativas das secretarias de educação, né, dos estados. Então, é importante também todos estarmos atentos e acompanhando essas diretivas que vão surgindo a todo instante. Não, exato. E também, né, como é que os pais e alunos vão se sentir em relação a esse tipo de restrição, né? Porque, em tese, estaria dentro da liberdade de cada um, mas, por outro lado, a escola tem autonomia, agora, forçosamente, em função de uma normativa, né, de realmente atuar e poder responder pela não observância dessas legislações, né? Existem exceções que dizem respeito a permissões que são concedidas para o uso do telefone, que são as questões de... Eu acho que é interessante até a gente comentar um pouco sobre... a gente acaba falando, né, que a lei proíbe o uso. Não é bem assim, ela regulamenta. É claro que é natural, muitos estudantes, de alguma forma, né, estão se adaptando. Então, realmente há proibição expressa da utilização dos aparelhos durante as aulas, durante o recreio e nos intervalos também, ou seja, durante toda a jornada acadêmica. Há permissão da utilização também para fins pedagógicos, por exemplo, desde que orientado pelos profissionais de educação, isso seja bem claro. Até a recomendação é que evite-se a utilização dos aparelhos individuais, utilize os dispositivos da escola, e também outras situações, como, por exemplo, para garantir a inclusão, para alguma necessidade de saúde de algum aluno, e também tem as exceções, como, por exemplo, o estado de necessidade, o estado de perigo e força maior. Força maior. Poderia como é que a gente delimita enquadrar? Como é que a gente... O que é o estado de necessidade, o estado de perigo ou de força maior, né? Podemos exemplificar, por exemplo, um estudante que esteja doente, que necessite tomar um remédio, um aviso, um alarme, como hoje em dia está acontecendo em algumas cidades, disparam alarmes para eventos climáticos, ou seja, como é que isso fica dentro desse contexto? É uma situação muito complexa. A gente tem que entender que acho que só do desenrolar das situações práticas é que a gente vai poder aperfeiçoar tanto as escolas como a própria legislação e tratar isso no dia a dia. A gente sabe, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que já tinha uma lei voltada para a educação pública no ano passado, os indicadores melhoraram muito com essa restrição, tá? Então, a gente entende que essa é extremamente positivo e a preocupação do legislador em tratar da saúde mental de toda a comunidade acadêmica, ela insere não só alunos, mas também professores, e até aí a gente entra dentro da nossa especialização, que é o ensino superior. Apesar de não atingir o ensino superior, a gente entende, como a gente vem conversando, que as instituições de ensino superior também têm que começar a adotar o mesmo tipo de política, porque isso é uma coisa que poderá, de repente, ser estendida também ao ensino superior. Aí estamos tratando de adultos, né? Adultos, em tese, já bem mais esclarecidos, mas aí esclarecidos em tese, né? Porque a gente vê o uso de celulares por pessoas que estão dirigindo, o uso de celulares dentro de cinemas, ou em conferências, em conversas, enfim, aí já é o adulto também tendo que aprender a se moderar, assim como as crianças, até, por exemplo, dar exemplo a seus filhos. Né? Exatamente. E dentro dessa parte aqui da nossa conversa, eu acho que é legal a gente comentar que
a gente espera essa regulamentação. Os estabelecimentos de ensino, eles também detêm certa autonomia para regulamentar vários aspectos, mas é claro que deve seguir essas diretivas, as normas que forem surgir sobre o assunto. Mas a lei, ela já traz como ponto de cumprimento imediato a elaboração de políticas e o desenvolvimento de estratégias. Para quê? Para que se possa identificar, se possa detectar, prevenir, conscientizar sobre o sofrimento psíquico e sobre a saúde mental causado pelo uso imoderado dos aparelhos eletrônicos, os conteúdos impertinentes nas redes sociais e na internet em geral. Então, já tem essa obrigação, realmente desenvolver essas estratégias. E a própria lei já divide essa obrigação inicial em capacitação. Então, ela já traz essa obrigação. Treinamento periódico, ou seja, contínuo, de todos os seus profissionais de educação. E é interessante a gente pensar muito numa equipe também interdisciplinar, multidisciplinar, psicólogos, psicopedagogos e todos os demais, das demais pessoas que atuam nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, que elas sejam capazes de detectar, de conversar sobre o tema também. Então, esse treinamento, ele é fundamental e ele já está previsto na legislação. A outra obrigação, também já expressa, é a criação de espaços de escuta e acolhimento. E esse espaço de escuta e acolhimento, você tocou num ponto importante aí, ele não se direciona apenas para estudantes. Pois é, essa foi a observação que você fez muito pertinente, porque alimenta fala em estudantes. Estudantes aí, ou funcionários. Então, quando a gente fala em funcionários também, a gente está falando em todo o corpo de colaboradores de uma instituição, que vai desde os funcionários administrativos a professores também. Então, nós já temos aí um enquadramento de adultos nessa situação. E nós não temos dúvida também que esse tipo de providência, esse tipo da necessidade de criação desses espaços, de todo esse aparato, isso vai onerar as escolas. Vai onerar, porque eles vão ter que criar espaços, contratar profissionais, de repente, capacitados para poder acolher. Já temos também a questão envolvendo funcionários, ou seja, a gente vê ainda uma amplitude muito grande de situações que só com o desenrolar do tempo e no dia a dia, desde o momento que isso agora envolve o ensino privado também, a gente vai poder ter uma ideia. Estamos ansiando por essa nova regulamentação, né, para ver o que vem a nível federal, porque a nível estadual já tem algumas diretrizes dadas que podem ser conflitantes ou não com essa legislação federal que a gente espera que saia agora no mês de fevereiro agora de 2025. É uma lei que tem um aspecto extremamente positivo. Há um consenso em todas as esferas que realmente os celulares estão prejudicando, mas nós temos que entender também que podem ter pais e alunos que se sintam incomodados com essa situação, tá? Porque uns querem ter controle total e também muitas crianças não têm até ainda o discernimento necessário para poder compreender exatamente aquilo que elas estão sujeitas. Retirar o celular da mão de uma criança pode ter dois efeitos. Um muito maléfico pela homofobia e o outro muito positivo, que é a inclusão. É a volta do recreio, é a volta da conversa, é o pique-esconde, é o queimado, é o vôlei, é o futebol que se joga. Então, era coisa que a gente fazia antigamente, que hoje não se faz mais. Né? E é importantíssimo, a gente repete, que também os adultos sejam conscientizados, e os adultos, aí no caso, seriam os diretores de escola e os professores, para que tenham um bom exemplo e que isso possa realmente trazer efeitos. Exatamente. E é também fundamental que os estabelecimentos de ensino definam fluxos claros, até para tranquilizar os pais e responsáveis, que muitas vezes já estavam acostumados à conexão imediata com os filhos, que eles entendam como vai funcionar. Por isso, toda essa estratégia de sensibilização e conscientização também deve envolver a família, não apenas os estudantes, para que isso seja algo construído
juntamente com toda a comunidade acadêmica e tudo que envolve o ambiente. Então, é essencial que esses pais participem também, entendam quais são os fluxos criados pela escola. Então, isso é importante que seja claro. Os canais de comunicação que a escola vai estar à disposição para responder imediatamente, já que não vai mais existir esse contato direto com o filho pelo aparelho de celular, por exemplo. Então, todos esses fluxos de emergência, eles têm que ser criados e já divulgados de forma clara e transparente para todos os alunos e responsáveis. É interessante também que os próprios alunos participem com rodas de conversa, na elaboração de materiais, para que esse processo da conscientização seja o mais natural possível. E se percebe que o que se busca não é punir o aluno, né, que de alguma forma acabe tentando burlar a norma, mas sim construir essa sensibilização, essa conscientização. Então, tem muito mais um caráter pedagógico. Mas, obviamente, que os estabelecimentos vão ter que ser firmes para cumprir a norma nesse período de adaptação, até que tudo entre numa nova normalidade. E é também fundamental que crie ali, talvez, no regimento, né? Acho que defina como vai funcionar essas penalidades, mas sempre pensando, encaminhando ao psicólogo, porque muitas vezes pode ser sintoma até de abstinência. Pois esse é o grande desafio. Você tocou num ponto muito importante, Aline. Essa responsabilidade ela não pode ser só da escola. Ela tem que começar dentro do âmbito familiar, com a conscientização dos pais, não só com relação à disponibilização para crianças de uso dos celulares, porque as crianças não têm dinheiro para comprar, mas também a limitação do uso, a gente sabe que é inevitável que eles vão fazer uso dentro de casa. E até saudável, e até com um uso moderado. Exato, com um uso moderado, de bons conhecimentos, mas a gente sabe também o nível de situações que podem ser negativas, podem afetar diretamente não só crianças, como adolescentes, até no grau, os adolescentes estão naquele limiar entre adultos e crianças, estão naquela fase complicada, então, o quanto isso pode trazer de sofrimento. Então, é importantíssimo que as famílias também procurem se aliar às escolas e trazer as suas dificuldades, caso não estejam conseguindo, dentro do contexto familiar, no sentido de prevenir e alertar a escola sobre determinadas situações envolvendo seus filhos. Tá? Mas a educação, na nossa opinião, começa dentro da família. A família tem que se conscientizar para poder dar o exemplo. As crianças se miram muito nos exemplos dos pais. Então, é importante que os pais também participem desse processo e ajudem as escolas a, dentro desse contexto, minimizar os efeitos maléficos que a gente está vendo que estão acontecendo em nível mundial. Sim. Bom, a gente fica aqui à disposição, contem conosco para elaborar também essas políticas, para auxiliar na elaboração no aspecto legal, aspecto de conformidade e tantos outros, até porque esse deve ser um trabalho que siga as normas que vão surgir, muitas certamente, além da lei e eventuais leis já locais, mas também muito que tenha a personalidade da escola. Então, é importante que a gente faça esse trabalho junto, então contem conosco e ficamos aqui para qualquer dúvida e esclarecimento adicional. Agradecemos a atenção de todos, como disse a Aline, nós estamos à disposição e também aprendendo, né? Porque no dia a dia é que a gente vai saber como é que as coisas vão efetivamente funcionar. Mas fico alerta, estaremos atentos e sempre voltando ao tema quando necessário. Muito obrigado pela atenção.